Boa noite, galera. Nós estamos aqui na casa do professor Dorival Marcos, vereador Dorival Marcos, engenheiro Dorival Marcos, gente boa Dorival Marcos, diretor de Jacaré Dorival Marcos, só não é carnavalesco. Carnavalesco é teu filho, né? Sim. Teu filho. Então nós estamos aqui para fazer a entrevista com o candidato Dorival Marcos à Prefeitura de São Paulo. Aqui a gente, só para esclarecer, eu vou fazer depois lá no final a respeito disso, tá bom? Como é a segunda e última entrevista a candidato à prefeitura. Lembrando que apenas 2 candidatos a prefeito aceitaram a entrevista. A doutora Kênia, que fez terça-feira, e hoje fecharemos com o professor Dorival. O João da Ruralvet não retornou o contato ao qual eu fiz para ele. O Betinho não usa o WhatsApp e eu particularmente não falo com terceiros. Ou eu falo com a pessoa ou não falo com a pessoa. Luiz Antônio não obtive contato dele, ninguém passou contato dele. O vice-prefeito, lamentavelmente, nós tivemos umas rusgas aí, eu tenho tudo provado, guardado comigo lá, ele parou de falar comigo, então não vai ser eu que vou falar com ele. E o ex-prefeito, ele também, diferentemente da política, ele abriu um processo contra a minha pessoa e eu sou proibido de falar dele, da ascendência e descendência até março de 2021. Então, incoerência minha ter que chamá-lo para uma entrevista, ok? Aqui não é um CNPJ, é uma pessoa física, abnegada, não ganha um centavo para fazer o que eu estou fazendo. Então eu chamo aqueles que eu acho que deveria e deve participar, e eu fico grato do professor Dorival ter aceitado. Dorival, vai ser à vontade, eu estou vendo que você não pegou as cópias da pergunta, mas só para confirmar, você recebeu as perguntas que eu enviei, né? Sim. Muito bem. Nós vamos começar a pergunta, ele vai tirar a máscara, eu vou continuar com a minha, e do mesmo sentido, eu faço pergunta, não faço adendo, exceto em uma pergunta que foi feita com a Kênia, nós vamos fazer com ele. Eu faço adendo. Do contrário, as outras vão ser tudo pergunta e ele responde, eu não interfiro, o tempo é dele, resposta dele, no tempo dele. Se falar, vamos ficar aqui 2 horas, vamos ficar aqui. Acho que vai rolar um café depois. Então, vão ficar o tempo que for necessário, mas a resposta é dele e lá no final também vai ter um tempo livre para ele poder fazer as considerações, ok? Dorival, podemos dar oficialmente iniciado? Podemos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você a oportunidade da gente estar aqui podendo mostrar o que a gente pensa no nosso plano de governo e agradecer as pessoas também que vão estar nos acompanhando aqui, nos ouvindo, né? Nos vendo também. É uma boa coisa. Eu lamento que nessa eleição, com essa pandemia, a gente não conseguiu fazer debates, né? E o pior, assim, mesmo tendo debate, a gente sabe que tem pessoas que correriam, que não iriam participar, porque não sei qual motivo, mas parece que eles estão dando uma outra, de um outro candidato aí que fez isso e logrou. A gente acha que está tentando fazer o mesmo caminho, sabe? Mas podemos começar, vamos lá, nós estamos. Muito bom. Então, galera, boa noite. Começa a entrevista com o candidato a prefeito pelo PT, Dorival Marcos, professor Dorival Marcos, número 13, ok? Dorival, boa noite. E nós vamos começar com saúde. Qual o planejamento para esta pasta em sua total amplitude? Bom, mas quando se fala em saúde, hoje em dia está na moda se falar em hospital. Saúde não é só hospital. Nós temos que ver que saúde é muito mais coisa. É uma boa educação, uma boa alimentação, né? E o principal da saúde, que no nosso ponto de vista, são os PSF. O primeiro contato que o povo tem é aqui nos bairros, nesses postos de saúde. Então, assim, nós temos que continuar mantendo a parceria com o hospital,
porque é o nosso único hospital da região e é o que nos atende, né? E uma recente visita que eu tive ao hospital ontem, né, deu para poder observar o quanto que o hospital melhorou na atual gestão, né, para poder atender a população, sabe? Melhorou demais a maternidade. E não foi só prefeitura que ajudou. Houve verbas de deputados, houve alguns abnegados que são sandomonenses, mas que estão fora, mas que participaram, né? Ajudaram muito. A maternidade ali foi feita praticamente com uma pessoa, né? Que doou tudo. Tem também outras entidades em Santos Dumont que participam. Então, assim, foi um conjunto de pessoas que conseguiram reerguer o hospital, sabe? E com uma boa administração, diga-se de passagem, do atual provedor. Mas os postos de saúde, chave para a gente poder desobstruir aquele hospital. Segundo eles, quase 70%, 80% das pessoas que vão lá são pessoas que não precisariam ir lá. Poderiam tratar no postinho, no posto de saúde, né? E na saúde também a gente tem que ver que nós temos que sempre, constantemente, fazer reciclagem, fazer que as pessoas que trabalham nos postos de saúde, nesses PSF, melhorem cada dia mais o atendimento deles. Porque a função deles é visitar as casas, ver o que está tendo problema, o que não está. Então, assim, aprimorar isso cada dia mais. Equipar os postinhos também com todo e ver se o tratamento básico aqui melhore. Nós temos que ampliar também esses PSF. Tem locais que não recebem visita de médico dia nenhum, né? Tem distrito aí que está esquecido do mapa, não consegue receber. Tem bairros aqui em Santos Dumont, o próprio centro, né, que não tem um PSF, que não tem nada. Nós temos que tentar ver, ampliar esses PSF para a gente poder levar a toda a população. Está respondido? Está respondido. Qual a prioridade você já adiantou, mas agora nós vamos falar das prioridades. Quais as prioridades em relação aos postos de saúde? Aí para ser mais pontual, porque você já tocou no assunto, né? Os postos de saúde, tem alguns agora que foram recuperados, né? Graças a emendas de deputado, né? De vários deputados. Não vou querer puxar a sardinha que foi só do meu partido, porque não foi, foram de diversos deputados, que houve uma melhorada nos postos de saúde. 3, Bairro da Glória, Córrego do Ouro e Vila Esperança, que está sendo mexido. Esses postos de saúde estão melhorando, mas tem que voltar ao atendimento que era. Igual, por exemplo, aqui no Bairro da Glória existia um gabinete dentário que reiniciou as atividades do posto, mas o gabinete dentário não voltou, sabe? Então tem que voltar, tem que continuar dando atendimento. E nos postos de saúde, nós temos que ver que nos distritos, principalmente, estão esquecidos, estão totalmente esquecidos. Eu tive lá no Espírito Santo, eles me falaram que o médico não vai lá, dia nenhum, nem um dia, né? Lá na São Sebastião da Boa Vista, o médico passa direto para Cachoeirinha. Antes atendia também lá de São Sebastião da Boa Vista, mas que ultimamente tem passado direto e ficado só lá na Cachoeirinha. Não tem dado um atendimento em outros locais. E vários outros. Na Mantiqueira, o posto da Mantiqueira foi pintado, deu uma pintura nele e tudo, mas tem que melhorar, sabe? Tem que melhorar o atendimento, os equipamentos, tem que ampliar a equipe que trabalha lá. Não é só lá, em todos os outros locais.
criado essas equipes e, principalmente, Márcio, tem que reciclar essas pessoas, tem que fazer com que eles participem de cursos e melhore o atendimento para a população, sabe? Porque assim, eles recebem da população, a população que paga o salário de todo mundo. Então assim, eles são educados, mas eles precisam ser mais ainda do que são ultimamente. Eles precisam melhorar cada dia mais. Por isso que eu falo sempre numa reciclagem. Muito bom. Qual a tratativa junto aos fiscais e grupos de PSF? Eu já acabei falando tudo É. isso. Praticamente eu já falei. É só fazer adendo. Não, assim, Santos Dumont, eu fico olhando, tem uma coisa muito séria que é com a fiscalização. Eu acho a fiscalização de Santos Dumont precária. Praticamente ela não existe, sabe? No geral, sabe? Fiscal de trânsito, fiscal de postura, fiscal de obra, fiscal... praticamente não tem uma fiscalização efetiva em Santos Dumont. Tem que ser refeita, tem que, outra vez, vão reciclar esse pessoal, vão fazer com que eles saibam da função deles. Fiscal da vigilância sanitária, o que trata o fiscal da vigilância sanitária? Vão dar um curso para eles, vão melhorar o atendimento deles. Fiscal de obra, o que ele tem que olhar, o que ele precisa olhar, sabe? Então, assim, tem que intensificar essa fiscalização, porque é uma balbúrdia, acontece mil e uma coisa e ninguém fala nada, ninguém toma posição, não tem nada, sabe? O pessoal fala, ontem mesmo a pessoa reclamou, tem carro em cima de passeio? Tem, mas aí não é fiscal de prefeitura, é problema de polícia, né? É outra coisa. Então, assim, tem que dar uma remanejada e melhorar sempre, a cada dia, o conhecimento dessas pessoas e cobrar deles. A tua função é essa, você tem que ir lá e fazer. A tua função é aquela. Então, assim, deixar bem claro, a tua função é olhar isso. Tem uma obra irregular, está avançando para dentro da calçada, a obra está faltando isso, está jogando um esgoto na rua. A função dele é olhar, sabe? Não adianta pensar assim que o povo não vai gostar de ter fiscalização. Não, mano. Sem fiscalização a coisa vira de perna para o ar. Nós temos que ter uma fiscalização e cobrar para que a coisa ande certa. Muito bom. Como resolver o volume de exames, cirurgias, entrega de remédios que não são atendidos a contento, tendo inclusive filas morrendo antes mesmo de serem atendidos? É um problema muito sério, Márcio, porque com essa pandemia, realmente, eles estão evitando o máximo de internar pessoas para fazer cirurgia, para fazer isso, fazer aquilo, por causa da pandemia. Mas isso vem refletindo, vai refletir demais o ano que vem, sabe? Assim que essa pandemia for passando e que ficar mais tranquilo, existe uma quantidade de pessoas que é exame de vista, de catarata, exame vários tipos de exame que estão precisando fazer e não está sendo feito. Nós temos que tentar, assim que a gente assumir, fazer um mutirão para a gente poder ver se consegue levar, alavancar mesmo, tentar resolver o máximo de cirurgia, o máximo de exame possível. Fala-se que o ACISP vai vir para cá, mas não existe nada definido do ACISP. Estão reformando lá embaixo a policlínica para acomodar médicos, isso e aquilo. Não sabemos se vai vir, porque não existe nada oficial com a CISP para poder deslocar as pessoas para cá. Não existe nada disso. Agora, se vier, é ótimo para Santos Dumont,
Sabe? Agora, se vier também, nós temos que tentar trazer, esses exames que precisam ser feitos. Não é ficar deslocando para lá, trazendo para cá. Fala-se, por exemplo, que vai se fazer, eu estive lá conversando com o diretor do hospital, o hospital tem pretensão de fazer uma sessão de fisioterapia, de hemodiálise. Porém, é o hospital, não é quem está lá na coisa, a melhoria do prédio já está sendo feita. Agora, não quer dizer que vai trazer as pessoas para cá, né? E sobre os remédios, Márcio, é uma vergonha, rapaz. Eu tenho uma vizinha aqui que tem um problema na cabeça. Ela já teve que operar, teve que fazer uma opção de coisa. Precisa de um medicamento e ninguém... É um medicamento até que ela teve que entrar na justiça. E já tem 2 meses, ela me comentou outro dia, tem 2 meses que não chega. E me falaram que o executivo suspendeu todos os remédios que entraram na justiça. Poxa vida, ao cúmulo que a gente tem chegado de ter que entrar na justiça para poder conseguir um medicamento. Saúde que é para todo mundo e está nesse pandareco que está, nessa pouca vergonha que está. Muito bem. Vou dar só um pequeno travinho aqui, só para dar um ajuste na filmagem e já retorno. Não vai nem desconectar não, pode ficar quietinho. Aí tá no máximo, se qualquer coisa você pode responder para mim. Tá? Pode me responder. Galera, era o som que estava um pouquinho baixo, já aumentei, está no máximo ali. Aí é cada um agora tentar adequar, beleza? Então vamos lá. Dorival, última pergunta sobre saúde, e é em cima dessa pergunta que acabou acontecendo uns adendos junto à doutora Kênia, então vai ser a mesma coisa ou não com o senhor, tá bom? A pergunta é, quem será a pessoa responsável pela Secretaria de Saúde na sua gestão? Eu já te falo, quando eu vi a pergunta, eu comecei a rir. Porque assim, primeiro nós temos que chegar. Sim. Chegar, você pode ter certeza, nós vamos priorizar pessoas competentes. Não precisa ser do meu partido, não. Pode ser de outro partido, não importa. Mas pessoa competente e que esteja comprometida com uma mudança. Mas você pode ser mais generalizado, porque quase todos os tópicos eu faço a pergunta. Como eu vou abolir ela, então se eu já dar essa resposta com todas as áreas. Todas as áreas, isso, todas que tem aí, assim, primeiro nós precisamos ganhar. Sim. E segundo, se a gente for escolher alguém, vai ser pela competência, pelo comprometimento, né? E principalmente, nós vamos discutir. Nós vamos botar o nome no crivo, vamos reunir o nosso partido, vão reunir com outras pessoas que estão me apoiando e que não é do meu partido, sabe? Vamos discutir, vamos ver o que é melhor para a cidade. Tem essa pessoa aqui, tem essa. Agora, uma coisa é certa. Primeiro lugar, tem que ser competente. Não adianta nada eu, para agradar o meu partido, eu colocar lá, por exemplo, um jogador de futebol para tomar conta da Secretaria de Assistência Social. Isso não funciona, sabe? Tem que ser pessoas competentes. Agora está tendo uma troca aí da secretária de saúde. Não sei ainda quem vai ser. Espero que seja uma pessoa competente da área. Que seja enfermeira, que seja médica, e não colocar um amigo para poder cumprir com a função de secretário de saúde. Isso eu sinceramente não admito. E nas outras áreas também. Muito bom. Nós vamos partir para a educação. Professor, o que fazer para melhorar o atendimento aos alunos dos distritos com a péssima estrada, incluindo o traslado dos professores e professoras? Márcio, estrada, aí não é só para atender educação. Sim. Né? É para atender toda a população que mora nesses distritos que tem aí.
As estradas realmente tão péssimas, né? Quando você vai para o lado de Formoso, que você passa aqui em São João da Serra, Patrimônio da Serra, nossa Senhora, que vergonha, assim, você fica apavorado de ver como que o rio lá vai levando as estradas. E há pouco tempo agora, a máquina lá para fazer um corte. Ele já tirou a máquina de lá. Veio, trouxe a máquina para fazer outra besteira aqui. Então, lá nessa estrada, por exemplo, você nota que lá vai desbarrancando tudo. Daqui a pouco aquele pessoal lá não tem nem como chegar na cidade, né? A não ser que dê volta, por exemplo, o pessoal de Formoso, da Serra, dê volta lá pelas Margaridas, lá pela Jacuba, porque por São João da Serra aqui, no Patrimônio, a coisa está ficando feia. E não é só ali, é geral. Eu acho que essas estradas têm que ser, porque nós estamos perdendo a população dos distritos, o pessoal que vive no campo, eles não estão querendo ficar lá mais. Não tem recurso, não tem uma boa estrada para poder eles deslocarem, virem na cidade, trazer suas mercadorias. Eles não têm um tratamento médico lá. As escolas também tá tudo defasado. Lá em Formoso, a última vez que eu fui lá, a professora me mostrou, o piso da sala tá igual onda, assim, ó, fazendo assim, afundando. Se você colocar uma carteira lá, a carteira vai ficar balançando. Como é que você põe um aluno lá desse jeito, sabe? Então nós temos que, várias escolas estão bem danificadas. Nós temos que equipar as escolas. Não adianta querer que o menino entre numa sala de aula toda desarrumada, faltando livro, faltando um mundaréu de coisa. Não tem jeito. Outra coisa também, Márcio, que a área rural é muito prejudicada, principalmente na educação. Existe transmissão de torres de transmissão para poder fazer chegar lá o sinal digital, sabe? Esse pessoal que está morando na área rural aqui, hoje, com essa pandemia, muitos não tiveram acesso, né, aos cadernos digitais que tem. Ficou tendo que imprimir e levar. E muitas das vezes eu tenho quase que certeza que não chegava, sabe? Porque me reclamaram em comunidades que não chegava. Simplesmente não chegava. Então você fica assim, educação tem que melhorar, tem que fazer, tem que reformar, tem que equipar. Agora, uma coisa prioritária na educação, a gente também tem que tentar fazer o mais breve possível, é o concurso público. Acabar com essa palhaçada que tem uma lista de classificação. Aí eles levam até o número 30, por exemplo, e tem mais 70 para baixo. Eles não continuam dos 70, eles voltam lá em cima para favorecer determinadas pessoas. Nós achamos que essa lista de contratados tem que pegar do número 1 e descendo. Você não quer hoje não? Não, então você vai lá para o último lugar e continuar descendo a lista até chegar lá embaixo, para depois voltar, sabe? Esse negócio que, hoje eu não quero, aí continua descendo a lista. Amanhã, aquele que não quis lá vai querer, então volta a lista para atender ele? Não, é muito incoerente isso, sabe? Eu não concordo, sinceramente a gente não concorda. Tem que respeitar uma lista, sabe? E tentar o mais rápido possível fazer o concurso público. Muito bem. Vou ter uma pergunta bem parecida, mas nós vamos mudar ela quando chegar o momento. Nós vamos passar para o esporte. A cidade de Santos Dumont, ela tem um berço voltado ao futebol, mas sabemos do grande poderio de outras modalidades que também se destacam a nível municipal, estadual e federal. Aí eu pergunto para o professor: como valorizar os demais esportes
com planejamento e atendimento a todas as modalidades, onde nossa cidade é um berço de talentos. Ô Márcio, você sabe que eu gosto muito de futebol. Estou sempre lá no campo, lá, sempre que possível, né? Não é todo dia que a gente pode. Mas realmente Santos Dumont é um berço de talento, sabe? Na área de esporte é muito, muito violento mesmo. Eu lembro de certas pessoas, assim, a última que eu lembro, assim, que destacou muito foi o Sica, né? O Sica foi lá pro futebol, mas teve mais, teve o Edmar também. É o Azevedo. O Edmar. Maurício Petição. Teve outros, assim, eu não sei de nome de todos, mas eu sei que destacavam. Nós temos, por exemplo, Márcio, a Copa Cultura, tem a Copa Master, né? Tem os 40, 50, não sei, mas tem os sub-15, sub-13, sub-9, são essas escolinhas que tem aí. A gente tem que tentar ver como fazer com que essas escolinhas sejam organizadas no sentido de papel, no sentido de organização, de ter tudo quanto é certidão, de ter tudo certinho, porque aí fica mais fácil você conseguir verbas para essas entidades, sabe? Porque muitas das vezes tem um deputado lá que fala assim, eu tenho um valor aqui para poder, mas a entidade você vai lá, chega, falta certidão disso, falta certidão daquilo, tá? Não está registrada. Então, uma das prioridades nossa para todo esse setor, não só o setor do esporte, mas o setor de assistência social também. Eu sei por exemplo, assistência social, um local onde atende drogado, que há anos não tem nada organizado. Então, quando você pensa em ajudar, você não consegue, porque não está organizado. E como é que você vai fazer? A pessoa tem que estar com tudo certinho, tem que estar com CGC, CPF e certidão de nada consta, e certidão disso, tem que estar organizado, sabe? Na área de esporte, igual você estava falando, eu sou entusiasta, por exemplo, do esporte, porque ele movimenta a cidade, ele movimenta a população. E quando você pega um esporte do sub-9, sub-15, sub-13, não importa, você começa a educar essas crianças, você começa a dar para elas uma educação de respeito, de obediência, né? Você começa a moldar aquelas crianças. E essas crianças, eu tenho certeza que futuramente não vão cair no vício aí do lado de fora. Tá? Por isso é muito importante a gente prestigiar o esporte desde a basezinha até chegar lá nos 40, nos 50, lá, chegar neles lá. Né? E eu vejo a Copa Cultura, Márcia, assim, como que ela movimenta a cidade, sabe? É o time do Cor do Ouro que vai lá para lá aqui do bairro da Glória, que vai lá para o campo. Então há um movimento geral. Todo final de semana você tem movimento na cidade. Isso movimenta a cidade, isso é muito bom. Tá? Então, nós pretendemos fazer esse calendário esportivo com todas as outras modalidades. Nós temos atleta aqui, Márcio, eu não sei se você sabe, o nome dele é Juan. Ele é um atleta. Ele é de Dos 300 km. Dos 300 km. Puta merda, eu nunca vi, assim, eu nem sabia que existia essa modalidade. O cara correr 300 quilômetros. É Ultraman. E o cara foi e ganhou, né? Da última agora ele estava treinando para ir, parece que não pôde ir, porque houve um probleminha, essa pandemia também. Mas assim, não teve um incentivozinho, não teve um apoiozinho, sabe? A gente vê maratonista aqui, pessoas da bike, né? Igual o William, né? Que está aí ganhando título e mais título. Assim, por parte do município, você não vê. Ele tem um patrocínio particular, mas assim, por parte do município, você não vê nenhum muito obrigado por ter divulgado o nome da cidade, sabe? Então, é uma área que a gente tem que tentar
fazer o máximo possível. A gente não sabe se o ano que vem vai ter dinheiro. O ano que vem. Porque com essa pandemia está caindo toda a produção, está caindo, vai cair a renda do município e muito. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente almeja, mas pelo menos vamos fazer o básico. Vamos, nem que seja para ir lá participar, nem que seja para ir lá parabenizar os atletas. A gente tem que ir, sabe? Tem que dar uma força para esse pessoal, sabe? E que o futebol em Santos Dumont, ele só funciona também, Márcio, porque tem abnegados. São pessoas que tiram do bolso para poder fazer as coisas, porque senão não funcionava. Não funcionava mesmo. É muito difícil. Qual vai ser a tratativa junto da Desan no que tange alguns projetos que esse setor tem a oferecer na área de esportes? A Desan no esporte? Bom, a Desan é uma entidade que ela teria que ter um tratamento melhor por parte do executivo, que não tem. Hoje, praticamente, quem mantém a Desan é o comércio, né? E na Desan, ela foi criada para poder desenvolver projetos. Mas só que muitos desses projetos que às vezes ela desenvolve, não vai em frente. Não vai em frente, primeiro porque eles não respeitam ela, a Desan. E segundo, que eles ficam lá achando que aquilo não respeita, não dá um adiantamento, nada, não participa nem financeiramente para poder ajudar. A Desan tem condição, não só a Desan, mas tem vários outros órgãos também, que pode fazer com que Santos Dumont cresça com projetos. E nós temos que fazer isso na prefeitura, Márcio, pelo seguinte: várias vezes eu já observei que vem a verba, aí é que eles vão fazer o projeto, manda o projeto, às vezes faz correndo, vai o projeto e volta o projeto, porque não é daquele jeito, tem que ser de outro jeito. Aí o tempo passa, o projeto não é adequado e o dinheiro volta. Você sabe que já aconteceu várias vezes isso. Então, assim, nós temos que ter, em primeiro lugar, planejamento, projetos, para ir na hora que alguém vai falar assim, no ministério tal tem uma verba para isso. A gente já está bem adiantado aqui embaixo para poder levar. Por isso que eu te falo que assim, a assistência social da prefeitura tem que ajudar essas entidades, papai, tipo, qualquer um outro, essa que eu te falei lá do Cordô, né? Para poder essas entidades estar em dia com tudo e elaborar algum tipo de projeto, né? O asilo, por exemplo, nós vamos fazer um projeto que a gente precisa reformar as máquinas, a máquina de lavar, a máquina de passar, vamos fazer um projeto, vamos deixar pronto, não custa nada. Na hora que aparecer lá, existe uma verba para isso, a gente está engatilhado para poder entrar, sabe? Sem planejamento e sem projeto, Márcio, a gente não consegue nada. Tem que ter projeto. Muito bom. O que pode ser feito em ajuda no transporte para a Copa Bahamas, Regional de Futebol, GENG, GIME e outros eventos de quaisquer modalidades, a cidade seja participativa? Primeira coisa, nós temos que ter um departamento de esporte, voltado para o esporte. E hoje ele é vinculado ao turismo, né? Esporte, turismo, lazer. Ele pode ser vinculado ao turismo, não importa. Mas o esporte tem que ter, esse departamento tem que ser respeitado como um todo. Não adianta você, por exemplo, falar, vou criar a Secretaria de Esporte. Aí é mais despesa, é mais secretário, é mais isso, é mais aquilo. Se existe um departamento de esporte, ele tem que ser respeitado como os outros também. Essa verba que vem do esporte, né, que todo ano sempre vem,
qualquer modalidade de esporte que você faz, cadastra, preenche a súmula, manda para o departamento de esporte, ele cadastra, aquilo transforma em ponto para poder você ter o retorno do ICMS esportivo. Agora, é uma coisa que a gente tem que ver, é que a gente tem que respeitar. O ICMS esportivo veio para o esporte. Então ele tem que ser aplicado no esporte. Tá? O GIME, o GENG são mais voltados para a educação. Né? Então, assim, a educação tem que ter essa tratativa também de levar esses esportes. O aluno gosta, Márcio. O aluno adora, sabe? Ah, nós vamos para o GIME, nós vamos para o GENG. Quando faz essa seleção e manda as equipes para lá, nossa, como que eles adoram. E isso, é aquilo que eu te falei, tira ele das outras coisas. Tira ele da rua. Sabe? Ele vai ficar participando ali. Primeira coisa, respeitar o que vier do ICMS esportivo para ser aplicado no esporte. Que seja 50 mil, 100, 150, 200, o esporte. É a primeira coisa que a gente tem que respeitar. E lógico, se não vier grandes coisas, porque igual esse ano vai cair muito, porque não teve nada, não teve campeonato nenhum. Então, para o ano que vem, a gente sabe, para o outro ano, né? Porque o que acontece hoje, você cadastra no outro ano para receber no próximo. Então, a gente já sabe que lá na frente vai estar bem sacrificado. Mas a gente tem que tentar remanejar o orçamento depois também, fazer com que alguma coisinha entre lá para o esporte, sabe? Não tem outro jeito. A gente vai passar uns maus pedaços para frente aí por causa dessa pandemia. Mas vamos dar apoio. Os Jogos da Primavera são uma realidade. O que fazer para melhorar, ampliar e tornar algo praticável o ano todo? Eu particularmente sou um defensor de que os Jogos da Primavera deveria ser gradativo, mensal, assim, até tema. Agora, a gente tem que conversar com os professores de educação física, porque é eles que organizam, eles é que vê o grande trabalho, porque dá um trabalhão danado, muito trabalho. Agora, eles é que deveriam ver, a gente tem que sentar com eles, Márcio, e ver com eles, ó, o que vocês acham, para não ser só naquela semana, se a gente pode fazer uma etapa aqui, uma etapa lá, vamos supor que a gente faça futsal em janeiro, em fevereiro, que a gente faça handball depois, não sei, isso é sentar e conversar. Não é eu que vou decidir o que vai acontecer, já é tradicional ser só aquela semana dos jogos, né? Agora, poderia ter outras atividades. Uma coisa que nós gostaríamos de implantar são os Jogos da Primavera infantil, para poder começar lá de baixo já ter essa participação dos jogos, né? E para isso a gente tem que conversar, sentar com os professores de educação física. Eles é que são responsáveis para organizar o time, para levar o time ali, para levar o time ali. Então, assim, nada como a gente poder conversar, sabe? Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que é melhor, o que a gente pode fazer para poder incentivar essas crianças, incentivar de um outro jeito, não sei. Os Jogos da Primavera, eu lembro da minha época, mas tinha queimada, tinha handball, vôlei, futebol de campo, já teve também, né? E era maravilhoso, tá? Passa na minha cabeça assim aqueles Jogos da Primavera lá de trás, sabe? Mas nada como conversar, sabe? Vamos sentar, vamos ver o que é melhor e tentar, dali da conversa, a gente planejar e sair para frente, sabe? Eu sozinho, eu não vou conseguir fazer nada, mas eu tenho certeza que se a gente sentar com eles, conversar com eles, a gente consegue melhorar muita coisa. Muito bom.
Nós vamos entrar em turismo com uma pergunta só, então isso pode ser bem abrangente. Quais são as metas para alavancar o turismo em nossa cidade? Ó, Márcio, a nossa cidade, ela tem um grande potencial turístico. Mas a primeira coisa que nos preocupa é fazer com que o povo geral, toda a população do Brasil, tudo do mundo inteiro, saiba que o Alberto Santos Dumont é da cidade de Santos Dumont. Não existe essa preocupação de fazer. Nós temos que tentar botar em site isso e aquilo, para que o povo saiba que aqui é a cidade de Santos Dumont. Porque vira e mexe, eles falam assim, o Santos Dumont é de Petrópolis. Eles conhecem mais Santos Dumont de Petrópolis do que de Santos Dumont mesmo. É uma primeira coisa que eu acho, que nós achamos, né? Nós temos que ver que turismo também não é só você levar a pessoa no Museu de Cabangu. Não adianta falar assim, vou colocar um ônibus de graça para ir no Museu de Cabangu. Não adianta, chegar lá, não tem infraestrutura para isso, sabe? Eu tive conversando com o presidente da Fundação Casa de Cabangu, ele é do mesmo pensamento. Primeiro tem que ter infraestrutura. Você tem que ter lá local para banheiros, um restaurante, porque senão a pessoa chega lá, e aí? Acabou? É só isso? E nunca mais volta, não faz um lanche, não deixa. O turista que vem, chega lá, não deixa divisas para o município. Você fica olhando, e Santos Dumont possui um artesanato violento, muito bom. Lá não tem um local preparado para ter uma casinha de artesão, para poder as pessoas expor as mercadorias deles e poder vender. Não tem também. Você pensa, por exemplo, ir na Cachoeira da Fumaça, lá em Formoso. A estrada, primeiro caminho, você tem que dar acesso para o cara chegar lá, né? Ou até um certo ponto e depois fazer trilha, né? Nós temos aqui em Santos Dumont também um local lindo, maravilhoso, que é o Parque da Lagoa. O Parque da Lagoa está ali parado há anos e anos e anos e anos, não se faz nada, sabe? Então ali é uma coisa que pode ser explorada também. Nós temos que ver a universidade, junto com outras entidades, como que pode ser explorado aquilo ali, né? Fala-se em fazer esporte náutico na Ponte Preta, mas aquilo lá não é nosso. Aquilo lá não é nosso, aquilo é da empresa. Ela retém a água para poder gerar energia. Então, assim, nós não podemos definir o que vai ser, que nós vamos fazer ali, aquilo é deles. Mas a gente pode sentar, conversar com eles. Qual o período que vocês vão represar essa água? Quanto tempo vocês podem segurar? Para a gente planejar alguma coisa naquele período. E depois que esvaziar, planejar depois dela vazia. É a mesma coisa na represa de Dores. É um lugar lindo, maravilhoso. Para quem já conseguiu dar uma volta de barco ali, nossa, é uma paisagem linda, bonita. E aquela igreja lá também, fazer um trabalho com que aquela igreja seja preservada, sabe? Porque precisa. Aquilo ali é lindo, é bonito demais, sabe? E tem várias outras cachoeiras. A nossa máquina lá, a Zezé Leone, deu um trabalho para poder recuperar aquela máquina. Trouxe ela para ali e está enferrujando ali. Nenhuma cobertura se colocou. Sabe? Um projeto antigo, um desejo antigo de que aquela máquina fosse até o Cabangu e voltasse. Sabe? Agora, precisa de MRS, precisa de central, precisa de DENIT, precisa de muita gente, sabe? E é o que a gente precisa fazer. É o que eu estou falando sempre. Vamos sentar, vamos conversar e vamos ver o que é melhor, sabe? Mas no turismo, nós
desenvolver o turismo rural, né? Assim, você vai em vários locais, o cara tem lá uma rapadura, o cara lá tem um doce de abóbora, doce de banana, não importa. Tentar ver nessas trilhas que forem sendo feitas, conversar com as pessoas. E você pode botar a sua mercadoria aqui. É uma rendinha a mais que entra para as pessoas na área rural, sabe? Santos Dumont aqui no centro, as pessoas chegam para saber alguma coisa, não tem informação. As pessoas não sabem informar, né? Tentar implantar nas escolas o amor por Santos Dumont, fazer com que as crianças já vão sabendo de tudo e passe a dar informações também. Para qualquer um que chegar aqui, aonde fica o museu, você vai naquela rua ali, tem ali, sabe? Ter um local de informação. As pessoas precisam conhecer Santos Dumont para passar essas informações para quem chega, sabe? Isso é fundamental, sabe? Fundamental mesmo. Muito bem. Cultura. O que fazer para melhorarmos a nossa cultura diante de tantos talentos que precisam buscar apoio fora da gestão para poder atuar? Vou te contar uma história que o Conselho de Cultural, né, de Política Cultural de Santos Dumont, há anos que ele não existia. Aí, de repente, o Executivo montou um conselho. Montou-se um conselho, como se monta todos os outros conselhos, com amigos, com pessoas da sua confiança. Mas estava lá, na eleição do conselho, pela lei, que teria que ter eleição. Então, pela primeira vez, o prefeito nomeou uma comissão, um conselho, os artistas se reuniram, reclamaram, eu também estava lá junto com eles, nós conseguimos derrubar o conselho que o prefeito montou e conseguimos fazer uma eleição para que fosse eleito pessoas ligadas à cultura. É músico, é artista, é cineasta, é fotógrafo, são as pessoas que tem lá hoje, sabe? Então, assim, eu vejo nessa eleição desse conselho uma coisa excelente para poder continuar, porque eles são artistas, eles sabem a preocupação dos artistas e eu coloco na mão, eu abro mão assim de cara. Vocês é que tem que decidir. Eu, sendo eleito prefeito, eu vou falar para eles, vocês têm que fazer o que é melhor para vocês. Não é eu. Eu não sei de tudo. Mas agora eles já estão trabalhando, eles já estão cadastrando as pessoas, estão cadastrando os artistas, estão cadastrando tudo. Eles estão começando a fazer um trabalho excelente. E eu acho que passa por aí. Cadastrar, ver o que pode ser feito. E principalmente, mas quando tiver festas em Santos Dumont, a gente valorizar o artista da casa também, sabe? E isso acontece igual agora, por exemplo, na nossa campanha, nós fizemos um jingle, nós falamos, vamos fazer um jingle, vamos buscar, não vamos copiar de ninguém, não vamos fazer nada, vamos chamar uma pessoa que é de Santos Dumont, que é um artista, e vai fazer o nosso jingle. E foi o que nós fizemos, sabe? O exemplo tem que vir de casa, sabe? Foi o que nós fizemos, não plagiamos jingle de ninguém, não fizemos nada, deu uma oportunidade para um artista de Santos Dumont compor a letra, fazer o arranjo, fazer tudo, e ficou maravilhoso, sabe? Prestigiar a prata da casa. Muito bem. Há um projeto de se melhorar a Rua da Feira e comprar equipamentos de som para atendimento de apresentações de diversos setores naquele local. Será colocado em prática? Será trocado de local ou alguma outra alternativa? Márcio, eu particularmente não conheço esse projeto. Não vou poder dar opinião nele, porque eu não conheço, sabe? Agora, a prefeitura, a gente devia ter
ter bastante tempo, um local para poder fazer esses eventos e preparado para isso. Não é fazer gambiarra de última hora, que teve eventos que nem aconteceu porque não tinha equipamento, né? Como eu já tinha te falado que eu conversei nós conversamos lá com o presidente da Fundação Casa de Cabangu, ele colocou o evento, aquele pátio que tem em frente ali e tudo lá dentro também, colocou à disposição para fazer os eventos que quiser, sabe? E seria também uma maneira de a gente levar o povo para Cabangu, né? Fazer só que lá tem que ser durante o dia, lá não pode ser à noite, né? No Museu de Cabangu. Mas poderia fazer um encontro de carro antigo, encontro de moto, fazer um encontro de rock durante o dia, assim, várias coisas. Lá é uma opção. Ali também é uma opção. Nós não temos outra, né? Mas tentar trabalhar outros locais também, sabe? Diversificar, né? A gente estava falando da cultura, a gente tem que fazer uma agenda cultural também em Santos Dumont. Estou retornando lá. Porque assim, você não sabe nada que acontece em Santos Dumont. Quando você fica sabendo, já está acontecendo, ou já aconteceu, né? Então, nós precisamos fazer uma agenda cultural. Você, no início do ano, janeiro, o que vai acontecer em Santos Dumont? Ah, vai ter festa em Dores. Ah, vai ter não sei o que lá na Patrimônio da Serra. Os artistas, a gente cadastrar, tenta. É lógico que alguma coisa acontece de imprevisto, né? Mas o grosso, se a gente conseguisse fazer o grosso, você botava no site, botava lá tudo e divulgava, todo mundo ficava sabendo, em julho vai ter um encontro de não sei o que, a gente já se preparava para isso, sabe? As coisas acontecem aqui assim, puf, foi ontem, você não fica sabendo, né? Esse cadastramento das festas cultural, principalmente nos distritos, acontecem festas maravilhosas. São João da Serra, Formoso, Dores, né? Mantiqueira, lá na comunidade de São Sebastião do Boa Vista, acontece o Festival de Carro de Boi. Quem sabe? Ninguém. Eu aposto que o mínimo de pessoas é que sabe o que acontece, né? E as pessoas vão para lá, vão prestigiar a comunidade, vai comprar as coisas que são produzidas lá, né? Lá, nessa mesma comunidade, eu fico olhando, eles mantêm a tradição do congado, das folias de reis, sabe? Coisa que aqui na cidade eu acho que a maior parte das pessoas nunca viram, nem viram uma folia de reis, sabe? E é uma coisa bonita, maravilhosa, que vai cantando nas casas e tudo. Mas era isso, Márcio. Vamos lá. Segurança. Como dar à população maior tranquilidade se algumas câmeras nas ruas não funcionam ou, quando funcionam, não pegam pontos principais de possíveis brigas, roubos e tumultos? Márcio, há uns tempos atrás, eu conversei com um cara que instala as câmeras. E eu sei que há tempos atrás foi ampliado a quantidade de câmeras pela cidade. Eu tive há poucos dias lá na delegacia e eu estava observando, estava lá conversando com o tenente e ele me mostrou todas as câmeras funcionando. Agora, ele falou, o cara que me falou, o dono que fez a instalação, que durante um período muito grande não se pagava ele. Então ele não consertava as câmeras, sabe? O cara trabalha, o cara precisa receber. Mas como havia essa inadimplência por falta do poder executivo, que ele também não ia tomar providência, ele não ia trabalhar de graça, ele não ia fazer coisa para o executivo. Então, assim, hoje a
através de muita briga da polícia reclamar também, que não estava dando conta do recado, porque não tinha como observar, né? Resolveu parcialmente a coisa. Agora, a gente tem que sentar principalmente com a polícia, conversar com eles e ver pontos estratégicos que possam voltar, que possam colocar uma outra Câmara, sabe? Já tem vários locais que a gente pensa que seria bom, mas eu não sou especialista nisso, então para a polícia, ela sabe. Naquele local lá é importante, porque vive ocorrendo furto, roubo, droga e abuso. Então, assim, sentar com eles para que a gente possa ver a possibilidade de melhorar as que já existem e ampliar para outros locais, para poder atender melhor a população de Santos Dumont. Sabe? Agora, se colocar, é uma obrigação pagar. Tem que pagar, não tem jeito. Você coloca uma coisa e não quer pagar, quer usufruir e não quer pagar, aí não tem jeito, sabe? Mas eu acho que passa por aí, conversar com a polícia, determinar em que locais poderiam ser colocados e a gente trabalhar para conseguir verba para poder colocar. Muito bem. Que ação poderá ser feita junto à polícia para podermos ampliar o trabalho que esta entidade já presta em Santos Dumont? Márcio, a polícia presta um serviço muito grande na população de Santos Dumont. Ela dá uma assistência muito grande, tá? Agora, a prefeitura também retribui bastante com as obrigações que seria do Estado, que é do Estado. O Estado que é obrigado a botar gasolina, o Estado que é obrigado a consertar os veículos, e o Estado não faz, tá? Deixa tudo por conta do município. Ainda ameaça o município: se vocês não der gasolina, se vocês não consertar as viaturas, nós não vamos fazer nada. Eles agem desse jeito. O Estado é muito culpado da coisa estar bem caótica. O Estado, né? Não é o município. Agora, para a gente poder melhorar a situação em Santos Dumont, eu acredito, eu creio e gostaria que fosse criado um grupo para poder interligar, para trabalhar em conjunto. Eu não sei se seria um conselho, se seria um grupo, se seria o que fosse, mas para trabalhar prefeitura, legislativo, a Câmara, trabalhar o judiciário, a polícia militar, a polícia civil, exército, todos os grupos que cuidam da segurança da cidade, montar um grupo, montar uma comissão, um conselho, para que possa estudar junto as melhorias que podem acontecer. Eu sou engenheiro, eu não trabalho com segurança, mas eles trabalham. Então a gente pode sentar e conversar. A segurança também, outro dia nós tivemos conversando com certas pessoas sobre o conselho tutelar. O conselho tutelar também, olha a falta de segurança, né? Que aquelas meninas lá saem para poder estar vendo uma briga do marido, da mulher, tem uma criança no meio, eles vão lá para poder recolher a criança, para poder aquela criança não ser prejudicada. Mas qual a segurança que essas meninas têm? Isso é segurança também, né? Não tem. Então, assim, eu acho que se formar esse grupo, discutir e botar em prática as ideias que forem aparecendo, sabe? Não é pedir para a polícia o que ela vai fazer, tá? Tem que sentar e conversar e ver o que o executivo pode fazer para colaborar. Muito bem. Assim como a gente fez com a primeira entrevistada, hoje nós vamos fazer com o Dr. Dorival, aqui no tema agropecuária e cultura, uma pausinha de 1 minutinho para molhar a goela aqui rapidinho. Enquanto isso eu vou dar aquele recadinho, agradecendo o Carlos Henrique Cazé, que está retransmitindo a nossa programação aí para 4 grupos de Juiz de Fora,
onde sábado passado eu tive o privilégio de entrevistar 3 candidatos a vereador de Juiz de Fora. O Sidnelson Ferreira, o padre Eduardo Faria e o candidato à reeleição, o senhor Juraci. Entrevista com os 3. A coisa foi tão boa que já tem acho que 8 candidatos para a semana que vem querendo participar de entrevista com a gente. Agradeço ao Carlos Henrique Cazé, ao Márcio Pereira de Juiz de Fora, que está pedindo para a gente fazer, e com muito orgulho a gente tem feito, né? Porque viram alguma coisa que eu não sei que eles viram em mim não, porque eu estou de máscara. Sem máscara vocês vão ficar até assustados. Mas enfim, é um prazer tê-los. Bem-vindos, Juiz de Forano. Esse é o que é um dos candidatos à prefeitura da nossa cidade de Santos Dumont, professor Dorival, e a gente vai continuar com a segunda parte, beleza? A todos que estão aí, a gente está com a câmera no tripézinho. Como é que é o nome do filho? Gabriel. O Gabriel, que está nos auxiliando aqui, está ali atrás da câmera ali pra gente, beleza? Então a gente não está dando aquele tchau, mas fica aí sempre aquele alô que vocês sabem que a gente vai curtir tudo de vocês depois, beleza? Show? Bora então, para a gente já estar na fase final. Basicamente são temas com uma pergunta só, então continua sendo abrangente para o senhor. Agropecuária e agricultura. Como alavancar os nossos agropecuaristas e produtores rurais para que possam dar mais visibilidade em seus produtos em nossa cidade e região? Márcio, mais uma vez, a primeira coisa, estrada. Não tem outro jeito. A pessoa está lá produzindo, seja lá o que ela estiver produzindo, ela precisa trazer para a cidade, ela precisa escoar. E se ela não tem estrada, ela perde, muitas das vezes perde até a produção, por não ter tempo para poder trazer. Pega um período de chuva aí, por exemplo, fica uma semana chovendo, a mercadoria dele não consegue ficar uma semana, né? Então acaba perdendo. A primeira coisa, estrada. Agora, estrada não é função de Secretaria de Agricultura. Estrada é Departamento de Obras. Secretaria de Agricultura é para ver o que pode ser feito para melhorar a vida do produtor rural. É uma aração, é um calcário, é uma semente, fazer um estudo do solo. Por exemplo, aqui em Barbacena tem o IFET, aqui em Barbacena, que tem um laboratório para análise de solo aqui pertinho. Não custa nada manter um convênio com eles para poder fazer uma análise do solo. Ó, teu solo não está precisando de calcário, teu solo está precisando de amônia. Saber o que está precisando, sabe? E outra coisa também que a gente tem que ver é dar a técnica para ele. Antigamente, há uns tempos atrás, tinha um escritório da Emater aqui fabuloso. Eu não sei se você lembra, mas tinha técnicos, tinha uns 3, 4 técnicos, tinha extensionista também, que ia para esses distritos aí, para esses bairros, para esses distritos, e ensinar as mulheres a fazer bolo, compota, e fazia muita coisa, ajudava o pessoal local, sabe? Foi acabando, parece que para eles Emater não vale nada, Emater não produz nada. Ela dá a técnica, ela ensina a fazer, ela não produz, mas ela vai ensinar, né? Ela vai levar o conhecimento. E isso é uma das coisas que a gente precisa rever em Santos Dumont. Hoje a Emater, por exemplo, só tem um técnico. Tem uma pessoa da prefeitura que fica lá, burocraticamente, e tem um técnico que vem aqui, parece que 2 vezes por semana, parece só. Não tem condição de uma pessoa dar uma assistência numa cidade que tem uma extensão rural imensa, sabe? Não tem condição. Então, rever a Emater. Convênio também, tentar manter convênio com essas universidades que tem aí. Tem uma cidade aqui pertinho, que foi feito um convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora,
e desenvolver o projeto de criação de peixe, sabe? Por que aqui também não pode dar certo? Eu acho que pode. Vamos lá, vamos conversar com o produtor. Ó, você tem um pedaço ali, você quer que a prefeitura faça um açude para você? Você quer que a prefeitura consiga as matrizes para você? Vamos fazer. Você não custa nada, você vai melhorar a sua renda, você vai melhorar a sua produção. Igual, por exemplo, a pessoa cria porco, o resto já cai na água lá, aquelas farelinhas da comida do porco lá, o peixe já está sendo criado ali também. Então, tem coisas que a gente pode estudar para poder ver se fomenta mais a renda desse pessoal. Nós temos que olhar, por exemplo, não é só isso. Eu fico olhando quando eu vou em Belo Horizonte, vou em Ouro Branco, para aqueles lados lá, que a partir de Correio de Almeida para cima, o que tem de hortifruti granjeiro é muita coisa, sabe? Ó, plantação de mexerica ali no caminho, imensa, né? Não é só lá, aqui perto de Barbacena, aqui em Correio de Almeida, já começa a ter uma produção grande. Será que Santos Dumont também não pode desenvolver? Será que Santos Dumont vai ficar só no leite? Era muito forte a produção do leite, porque tinha Ribeiro Fonseca, né? Agora não tem mais. Então, o que está sendo feito? Parece que todo o leite de Santos Dumont, a maior parte dele, vem em empresas de outras cidades, recolhe o leite e leva para fora, sabe? Então, nós temos que rever isso aí, temos que ver como a gente melhorar aqui. Lá, aquele distrito lá de Formoso é um distrito muito produtivo. Os outros também são, mas lá tem uma plantação de banana excelente. Outro dia eu comentei, um dia que nós estivemos lá, falei, por que vocês nunca pensaram em fazer uma associação, fazer uma fábrica de banana aqui, bananada, seja, aproveitar o produto e dar um acréscimo a ele. Não é só vender a banana, de repente você pode vender o doce de banana, né? E para isso a prefeitura, o executivo tem que estar presente, orientando. Aí tem que estar assistencialismo da Emater e tentar ver o que fazer para produzir, ou para melhorar as condições do homem do campo, sabe? Esquecer que Secretaria de Agricultura é para poder passar a máquina na estrada. Não é isso. Secretaria de Agricultura é para outra coisa. Não é para passar a máquina. Máquina é Secretaria de Obras. Muito bem. Trânsito. Numa cidade ao qual não tem muita opção de alternativa de trânsito, qual seria o planejamento para melhor atender o que hoje se tornou um caos nas ruas de nossa cidade? Realmente tornou-se um caos mesmo. Agora, a gente tem que tentar ver, Márcio, que a cidade está crescendo muito, né? E uma das coisas que eu observo e que poderia ser incentivada é você incentivar o comércio local nos bairros, sabe? Eu vejo isso acontecendo aqui no bairro da Glória, vejo acontecendo lá no Corvo do Ouro, ali no segundo distrito, né? Ali do lado da vila. Então, assim, se você incentiva o comércio local nos bairros, muitas pessoas vão deixar de vir na rua. Agora nós temos que conscientizar as pessoas também que não adianta eu sair de carro, por exemplo, da Praça Bias Fortes, descer com o carro, botar lá na rua no estacionamento e ficar lá o dia inteiro, sabe? Tira a oportunidade dos outros que precisam ir no médico, num dentista, num banco, numa loja. Tira a oportunidade das pessoas. Agora, outra coisa também que a gente tem que tentar é ter vias alternativas, Márcio. Eu fico olhando, lá do bairro Boa Vista ao Corvo do Ouro, é meio caminho.
Então todas as pessoas que viessem lá de baixo, não precisava vir no centro. Se vai para o Corpo do Ouro, poderia passar por lá. Pessoa que vai para o bairro Santo Antônio, por exemplo, vai para Dores, poderia entrar na Capitão Nestor, lá na Rocinha e sair lá no Santo Antônio. Agora tem que ir lá na Rocinha, falar com aqueles caras que estão vendendo lote, que eles têm que deixar uma rua. Eles não podem construir no meio da rua, porque senão depois ali não passa um ônibus, não passa um caminhão de atendimento, não passa um caminhão de lixo. Então assim, tem que conversar com eles, porque primeiro que lá já é clandestino, não foi regularizado, né? Mas ir lá, os fiscais lá de trás que nós falamos, sim. Fiscal ir lá, orientar, não é multar, orientar, sabe? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode construir no meio da rua, depois não vai conseguir ter trânsito aqui, orientar, sabe? Mas continuando, o Avista, o Corpo do Ouro, o Capitão Nestor ali, o São Sebastião lá com o Santo Antônio, né? Aqui no bairro da Glória já está sendo feito, já foi feito esse acesso aqui, que já sai lá no Pinduraçaia, lá no Antônio Afonso, sai na BR. E ali na Central, ali na estação, também o acesso da estação até chegar perto do Grêmio. Mas uma coisa planejada, uma coisa certo, todos eles têm que ter projeto. Não adianta querer fazer no peito. No peito você não consegue nada. No peito vai acontecer igual lá na Machado de Assis. No peito vai acontecer igual vários outros lugares acontecem, que faz uma vez, refaz a segunda vez, refaz a terceira vez e não está refeito até hoje, sabe? Então, assim, esse acesso ali da estação é fundamental também para quem vem do Corpo do Ouro sair para lá, sabe? Desafogar ali aquela Luiz Cunha, que quando tem caminhão descarregando, não tem jeito, né? Então, desafogaria muito. Eu acho que Rua São José me colocaram ela para ser mão única. Ali, quando tem festa na cidade, todo mundo que vem lá de baixo e quer vir para o bairro da Glória, o Santo Antônio, para o bairro de Fátima, para o bairro das Graças, aquilo ali sempre foi um acesso para poder evitar ir no centro. Então aquela rua lá poderia ser mão dupla, com alguns locais proibido estacionar para funcionar como ilhas, sabe? Vai cruzar, você estaciona, né, no local que é proibido, simplesmente entra e deixa o outro carro passar, depois você continua. Então mão única ali desafogaria muito o centro da cidade, porque todo mundo que vem para, olha só, Santo Antônio, bairro de Fátima, bairro das Graças, bairro da Glória, tem que passar no centro. Poderia passar lá por cima. Era uma outra maneira da gente tentar desafogar esse trânsito. Muito bem. Animais de rua. Qual providência ser tomada com tantos animais nas ruas? Muito possivelmente o senhor já deve responder as outras para evitar um transtorno. Se eu permitir, eu vou olhar as outras que vão se interligar. A outra é um canil feito em local errado e foi interditado. O que pode ser feito lá ou qual a alternativa para um novo canil? E o castramóvel é uma solução paliativa ou no seu projeto de governo existe algo que seja mais pontual? Então, como o senhor teve uma amplitude de resposta lá atrás num determinado tema que acabou matando duas perguntas subsequentes. Então, nesse aqui eu fiz as três de uma vez, mas posso refazer as seguintes, caso o senhor necessite. Vou voltar à primeira. Qual providência ser tomada com tantos animais nas ruas? Márcio, esses animais, você fica olhando, é muito mesmo, sabe? E não existe um local, igual você
falou que foi feito um caminho, um local inadequado, e realmente você tem que procurar um local adequado para construir esse canil. Agora, para se construir e pegar esses animais e levar para lá, você tem que ver também que você tem que ter veterinário, você tem que ter pessoas lá tomando conta, você tem que ter alimentação para esses animais, né? E aí entra essas entidades todas que são defensoras dos animais. Né? O que fazer? Como fazer? Igual estou sempre falando, não sou veterinário, eu não sou médico. Então, assim, nós temos que sentar, conversar e ver o que a gente pode fazer. Que o canil tem que ser em outro lugar, isso tem. Porque quando eu falo que aquele parque da Lagoa maravilhoso, você já pensou se ali tivesse um canil? Aquela água ali, como é que você vai para o parque da Lagoa se aquele canil está ali? E, querendo ou não, gera um mal-estar, né? Então, assim, estudar junto com essas entidades um local, tentar achar um local onde vai ser, onde que a vigilância sanitária não vai criar caso. Porque às vezes você acha um local, você acha que o local está bom, aí vem a vigilância sanitária, vem não sei mais quem, vem o IEF, vem não sei o quê, aqui não pode. Então, assim, tem que sentar e conver com as pessoas. Ó, precisamos fazer o canil. Onde? Eu quero que vocês me falem. Eu quero que a vigilância sanitária me fale nos locais possíveis. Eu quero que a outra entidade me fale, para a gente poder tomar uma decisão. Porque se você vai para um lugar e o outro não vem, não pode, o outro não pode, o outro pode, o outro não pode, você fica doido. Então, assim, o local tem que ser feito esse caminho. O castramóvel, eu nunca, assim, me ative muito ao castramóvel, porque, assim, eu tenho meus cachorros, estão todos aqui, eu vacino, eu levo no veterinário, tudo, mas o castramóvel lá na cidade, eu vejo que, assim, atende a várias pessoas. Mas o problema do castramóvel não é só para ele recuperar. Porque você vai cortar o animal e vai deixar ele solto na rua? Não pode. Então tem que ter um local para a pessoa poder deixar, para quem fez a intervenção, não tem jeito. Tem que ter um canil com pessoas preparadas, com pessoas competentes ali para poder levar todo, conduzir tudo. É gato, é cachorro. Teve um rapaz uma vez que me falou, um veterinário, que existe chips, né, para colocar no animal, né, e que isso não é caro. Eu não sei se é ou se não é, eu nunca olhei. Mas esse chip colocado no animal, você identificaria ele a qualquer lugar, a qualquer momento, quem é o dono, quem que não é, quem que soltou, quem que deixou solto aí, principalmente animais de grande porte, né? Igual o pessoal até brinca, que já viram as pessoas roçando a grama do jardim e que já teve dias que quem roçava a grama eram os cavalos que ficavam lá, né? Mas tudo bem. Márcio, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que eu devo ter respondido, não sei, das três. A última era realmente o castramóvel, se era paliativo ou não, e o senhor foi bem pontual também. Sobre a Copasa. Sabedores que a Prefeitura Municipal foi prejudicada no que tange o contrato junto à Copasa e o atual governo prefeito renovou o contrato por mais 5 anos. O que fazer com tantas mazelas que esta empresa está causando em nossa cidade? Márcio, isso aí é um problema muito sério, porque a gente já teve na Copasa diversas vezes e diversas vezes
o executivo, que tem que cobrar, não estava. Tá? A gente observa, a gente vê esses buracos que faz aí, depois tem que recuperar, não fica bom. Agora, uma coisa que eu sempre cobro, que eu sempre falei, que, por exemplo, vai asfaltar uma rua, conserta primeiro a rede de captação de esgoto, a rede de água, sabe? Pede a Copasa, pelo amor de Deus, deixa o cano lá no esgoto, lá no passeio, debaixo do passeio, deixa o cano de água lá no passeio, para você poder meter o asfalto. Porque senão você asfalta hoje, amanhã ela vem em água para poder fazer ligação de água. Então deixa o cano lá, todo lote que estiver vazio, deixa o cano lá do esgoto, da água, lá no passeio, sabe? Agora, tem que ser juridicamente, nós temos que colocar o departamento jurídico da prefeitura em cima da Copasa o tempo todo, sabe? Porque é inadmissível a gente estar pagando esse tempo todo para poder fazer o tratamento de esgoto e não tem nada pronto até hoje, tá? É juridicamente em cima deles. Muito bem. Em obras, estamos vendo uma cidade totalmente abandonada na sua infraestrutura. Temos asfalto sendo colocado abaixo do que é contratado, que é de 5 centímetros de altura. Além disso, sem qualquer planejamento quanto a escoamento e liberação das águas dessas ruas. O que fazer para evitar pagar caro por 3 centímetros a mais de asfalto e não ter o serviço bem realizado? Primeira coisa, tudo que é feito debaixo da terra, as pessoas, os políticos não gostam de fazer porque não dá voto, porque fica enterrado. Mas é o que mais prejudica. Porque você vai fazer um asfalto sem você fazer captação de água, não adianta, porque depois aquela água vai correr por cima do asfalto, vai arrancar tudo. Não tem jeito, sabe? E você fica vendo, quando você fala aí que é de 5 centímetros o contrato, mas só coloca 2, onde é que está a fiscalização que eu te falei? Lá de trás. É os fiscais da prefeitura. A prefeitura tem que fiscalizar, a prefeitura tem que ficar de cima deles. Vai asfaltar uma rua, tem que ter uma pessoa lá para medir constantemente, assim, deixa eu ver quantos centímetros tem aí. Porque senão é o que acontece que você falou. Põe-se essa casquinha vagabunda de uns 2 centímetros, que daqui a pouco já está soltando, né? E também eles fazem isso para enganar os outros, porque se eles iam colocar 5, eles colocam 2, e os outros 3, eles levam lá para agradar outros amigos, e aí acaba fazendo porcaria de um lado, porcaria do outro, sabe? Se não fizer a infraestrutura, não tem jeito, e tem que ter fiscal para olhar. Muito bem. Na sua gestão, como será feita a tratativa junto às obras de diversas ruas e bairros que estão calamitosas, periclitantes e clamando por socorro? Nós temos que começar do zero de novo. Tem certas ruas que não adianta. Você vai ali na rua Maestro Patrocínio, puseram um asfalto lá que hoje tem mais buraco que asfalto, sabe? Você sabe disso, né? Então, fazer todo o serviço do zero é uma perca do dinheiro, igual você colocou, né? Começar a arrancar aquilo que está lá, fazer uma rede de captação de água, para depois botar um asfalto por cima. Não adianta fazer do jeito que está. Tem várias, Machado de Assis, por exemplo, vai ter que começar do zero de novo, vai ter que arrancar aqueles canos que eles colocaram lá. Nunca vi colocar cano de saída mais alto do que o leito do rio. Não tem jeito. Então, assim, vai ter que refazer essas ruas, esses problemas que está aí, vai ter que começar do zero de novo, vai ter que refazer tudo. Muito bem. O tema que o senhor comentou lá atrás, lá no início do nosso vídeo, em um determinado tema, se eu não me engano, de educação, mas eu vou retornar para poder, no caso, aprofundar ou repetir o que foi falado, só que não querendo, a gente pula para outra pergunta, que é a contratação temporária ou concurso público.
Nos moldes de hoje, há décadas não vemos concurso público. Na sua gestão, teremos concurso público ou continuaremos com contratações temporárias? Bom, Márcio, eu já disse lá Sim. atrás, né, eu já falei lá, tentar o mais rápido fazer o concurso público. Sim. E enquanto não sair o concurso, respeitar a lista de contratação até o final. Acho que não tem mais nada. Porque o senhor já tinha dado aquela esmiuçada um pouco mais lá. Esse aqui é sobre a montagem do governo, o senhor já explicou. Sim. Você é a favor ou contra a redução de salário de vereadores para salário mínimo e de prefeito e vice-secretários também com redução? Ô Márcio, é um assunto que, assim, muito delicado, porque em época de campanha, se eu dou uma opinião, eles falam que eu estou querendo puxar a sardinha para o meu lado. Então, eu vou só te dizer o seguinte, que são leis que são feitas sobre isso. Né? Existe lei que regula o salário do secretário em função do prefeito, o salário do outro é em função do prefeito. Então, assim, eu prefiro dar minha opinião assim, o que a lei determinar, eu vou cumprir. Se amanhã a lei mandar reduzir, vai ser reduzido, eu vou aceitar. Se o salário do vereador também reduzir, não tem problema nenhum. É porque eu estou entrando nessa eleição, não é para o salário. Eu estou entrando para poder tentar melhorar a cidade. Estou entrando para poder ver se a gente consegue dar uma vida melhor nessa cidade. Sabe? Não é o salário. Então, o que determinar lá na frente, assim, não, vai reduzir, vai, tudo bem. Vai aumentar, vai aumentar. Eu sou da lei. Se a lei falar, o que ela falar, eu acompanho. Muito bem. A participação do seu governo será por apadrinhamentos, parceiros políticos ou pessoas entendidas para cada setor? Eu já tinha falado lá atrás, né? Mas vou repetir. Não tem apadrinhamento. É capacidade. Se a pessoa é capaz, pode ser do meu partido, pode ser que não tenha partido, não importa. Nós temos que ter pessoas capazes e comprometidas com uma mudança para a cidade. Não tem mais nada. Ótimo. Hoje nós temos um gestor que atende a população apenas nas sextas-feiras. Como será a sua forma de atender o povo dentro da prefeitura? Nós estamos pregando, e eu sou adepto disso, de um governo participativo. Eu tenho vontade, nós temos vontade de fazer esse governo participativo, reviver essas associações de moradores que já existiram e que hoje não existem. As pessoas se reúnem, discutem, vê o que está precisando, leva ao executivo e o executivo não toma providência. Então as pessoas chegam e falam assim, não vou participar mais não. A gente vai lá, perde tempo, discute e depois não é atendido. Então, não quero participar. Então, você pode observar que eu acho que não existe mais nenhuma associação de moradores funcionando. E a gente tem que reavivar isso, porque a alma do bairro é a associação de moradores. Né? Então, nós queremos fazer um governo participativo como? Primeiro, vamos reviver as associações. Segundo, vamos vir aqui discutir com eles. Sabe? Você vai lá na prefeitura, lá tem tanta coisa para você fazer que não justifica, por exemplo, a pessoa do bairro, sai daqui do bairro, vai lá, fica 2, 3 horas esperando. Você vai atender. Mas para que isso? Uma
vez por semana, uma vez por mês, se você vier no bairro, reúne a associação, transmite os problemas, sabe? Não é só eu, não. Eu, prefeito, trazer um secretário de obra, trazer um secretário de saúde, vamos fazer a população, sabe? Não adianta falar, eu vou atender todo dia. Tem dia que eu tenho que ir para Belo Horizonte, tem dia que eu tenho que ir para Juiz de Fora, tem dia que você tem que atender médicos, tem que atender empresários, você tem que atender várias coisas. A pessoa humilde que chega lá fica a ver navios, porque fica esperando toda a vida, sabe? E muitos deles até desistem e vão embora. Eu estou te falando isso porque assim, eu mesmo como vereador, eu já me deram chá de cadeira lá de 4 horas e no final falar, não vai poder atender mais não. Poxa vida, isso é ruim demais. Então assim, a nossa proposta é tentar fazer um governo participativo indo até os locais conversar com as pessoas. Muito bom. Sabedores que a pandemia irá trazer sérios, a gente chegou a tocar só num pitaco, agora só para poder aprofundar. Sérios problemas aos cofres públicos. Qual o seu planejamento para suprir a falta de caixa para vários setores da sua gestão? É uma coisa muito difícil você prever alguma coisa lá na frente. Que vai dar trabalho, vai. Porque vai cair a arrecadação, isso a gente já tinha comentado, vai cair muito. Agora, a gente tem que ser criativo também, né? Tentar priorizar as coisas que vão ser feitas. Quando eu falo da gente vir aqui conversar com a associação de moradores, conversar com a outra associação, você vai ter os problemas levantados num, os problemas levantados no outro, e tem certas coisas que você pode deixar mais para frente. Então, tem certas coisas que são mais urgentes. Então, quando a gente fizer esses apanhados, a gente vai até mostrar de uma associação para outra. Você aqui está com problema do esgoto. Você aqui está com problema do asfalto. Você quer asfalto, aquele ali quer esgoto. Então, assim, o que é prioritário? Sabe? Vamos priorizar as coisas. Um está precisando melhorar o postinho, o outro está precisando melhorar a escola. Então, vamos por etapa. A gente vai, e com isso, fazer com muita transparência, sabe? Levar o conhecimento de todos, o que está acontecendo no local, o que está acontecendo no outro, para a gente poder priorizar. E uma coisa muito séria, não inchar a prefeitura com cargos. É ter o necessário, o básico mesmo. Esse negócio de apadrinhamento, você vai ser meu guarda-costa aqui, você vem para cá, você vai... Não. Uma cidade tão pequena igual o Santos Dumont precisa de guarda-costa? Pelo amor de Deus, não justifica. Um exemplo, que eu estou citando, sim. sabe? Não inchar a máquina da prefeitura. Isso eu acho que a gente consegue uma economia muito boa. Muito bom. Nós encerramos a parte de perguntas e agora o senhor vai ter o tempo que o senhor achar necessário para falar de alguma coisa que de repente não foi falado ou perguntado ao senhor, ou algo que está no plano e não foi perguntado e o senhor quer acrescentar, e obviamente falar para o público, né, as pretensões e obviamente fechar a nossa entrevista. Depois eu só vou dar os recados necessários. A palavra livre é do senhor, professor Dorival. Não, Márcio, eu quero te agradecer por essa entrevista, né? Quero agradecer o povo que ainda permanece nos vendo aí, nos ouvindo. Eu acho que você abordou com essas perguntas, deu uma abrangência muito grande nessas perguntas, né? Aí eu acho que não tem grandes coisas a acrescentar. Eu só acho uma coisa que eu bato muito, que eu gostaria de ver, é funcionando toda a engrenagem da prefeitura, sem ficar negócio. Essa secretaria é melhor do que a outra, essa tem mais privilégio, a
um exemplo que eu estou te falando, assim, eu te citei um exemplo da segurança com o conselho tutelar. Sim, sim. Né? É um exemplo. Sim. Então nós temos que envolver todo mundo. É CRAS, é CREAS, é Secretaria de Assistência Social, é obra. Tentar fazer com que essa engrenagem funcione e funcione bem. Sabe? Priorizar isso. E bater o pé. Transparência. Botar tudo em pratos limpos para a população saber. Hoje chegou R$100 na prefeitura. Colocar lá na transparência da prefeitura que chegou R$100. Sabe? A transparência é fundamental, sabe? Para que as pessoas saibam. Eu não fiz porque não chegou dinheiro. Chegou dinheiro, vou fazer isso. Sabe? É a transparência também. Sabe? Eu acho que é por aí. Eu acho que a vice também é uma pessoa fundamental para a gente. A vice é uma pessoa que, assim, hoje eu confio na Sheila, que é a minha vice, né? E ela vai ter que ter também essa função de ajudar a cidade. Ela não pode ficar somente tendo um cargo e pronto. Ela pode ajudar muito no desenvolver esse trabalho junto com a gente. E eu tenho certeza que ela vai ser uma pessoa atuante, uma pessoa que, no cargo que ela tiver, no que ela pegar para desenvolver, a gente dá o apoio para que ele possa trabalhar. Sabe? É muito fundamental o trabalho do vice. Sabe? E é mais ou menos isso que eu tinha para colocar para você. Eu acho que você abordou tudo quanto é coisa aí, né? Tem coisa até que foi repetida, né? Mas está muito bom. Eu acho que é por aí. A gente trabalhar junto, né? Outra coisa também muito importante que eu vejo, Márcio, é que, querendo ou não, Santos Dumont sempre teve muito apoio de deputados do PT, do meu partido. Sabe? E isso é muito importante, caso não, a gente vai chegar, a gente vai ser eleito, se Deus quiser. Esses deputados estão com a gente. Nesse início de mandato, é muito importante esse apoio que eles podem nos dar. Sabe? E começar a caminhar. Sabe? Eu acho que é por aí. Sabe? E eu vou pedir o apoio do povo, né? O apoio para o meu partido, o PT, para que as pessoas votem no 13, né? Confiem na gente e a cidade merece o melhor. Muito obrigado. Muito bem, a gente agradece a presença, a disponibilidade do professor Dorival, do Gabriel, que pacientemente está ali olhando para nós o celular, para não dar treta, que esse meu celular, rapaz, passa muito aperto com ele. Você vê que é raro, né? No meu programa eu falo um monte de besteira, mas entrevistando eu fico com o boca fechado para não falar besteira. Então vamos lá, só dar um recadinho da agenda da semana. Amanhã, 19 horas, entrevista na terceira fase dos candidatos a vereador. Josiane, Renato Gomes e Edmara do Pula Pula. Os temas saúde e esporte. No domingo, e trânsito, são 3 temas então amanhã. No domingo, às 19 horas, Xandinho e Luiz Enfermeira. Temas, educação, segurança e animais de rua. Beleza? Então, esses são a agenda que a gente tem para a semana que vem, de amanhã até semana que vem, até domingo. E semana que vem a gente deve ter a 4ª entrevista dos candidatos que ficaram, que foram 8. Esperamos que permaneçam os 8, mas o pessoal de Juiz de Fora, aquele abraço, obrigado Casé de novo, Márcio Pereira, muito obrigado, obrigado Dorival, obrigado Gabriel, obrigado a você que ficou conosco até esse tempo curtindo, você que entrou no meio da entrevista, você que entrou no finalzinho da entrevista, você que está desde o início da entrevista, reveja, compartilhe, proporcione debates, proporcione troca de ideias, que é isso que é o intuito que o Márcio Sul quer de vocês. Levar a vocês ideias de candidatos, não de vereadores só, mas dos prefeitos e prefeitas, para que vocês tenham noção do que eles pensam, se bate com o que vocês querem.
Se o que vocês querem é pertinente, não é pertinente, está na lei, não está na lei. Esse é o nosso intuito, esse foi o nosso intuito. Fizemos uma entrevista com os dois lá atrás, antes de qualquer coisa, para eles falarem da vida deles. Hoje estamos encerrando a fase de candidatura, de eleição, com o professor Dorival, para mim, numa alegria muito grande. Gostaria muito, na última semana, voltar a falar com eles, mas eu sei que a agenda deles está por aqui, ainda bem que eu não tenho cabelo, então é por aqui mesmo. Então, e muito candidato querendo falar, de última hora quiseram falar e a gente vai fazer um precedente. Agradeço a doutora Kênia, agradeço ao professor Dorival, agradeço a você, telespectador, você que nos prestigia. E outra, compartilhe, leia, releia, debata, leia para sua família, para sua comunidade, faça com que o povo se esclareça. São opiniões convergentes, divergentes, mas é para você. Afinal de contas, são 4 anos de vida e nós tivemos 3 anos e meio de nada. Precisamos mudar. A gente muda agora, a gente não muda mais. Vamos ficar na mesma. Beleza? Aquele brigadão, o Gabriel vai dar um ok em terminar e a gente fica agradecido a vocês. Show de bola.